Bem-vindo à nossa edição das Andai Talks, os nossos lives onde nós procuramos debater os temas que os pais nos pedem. Desta vez vamos ter como nossa convidada a doutora Inês Cabral da Fonseca, psicóloga clínica do Centro de Neurodesenvolvimento do Comportamento da Criança e Adolescente do Hospital da Luz, para nos apresentar este tema das medidas não farmacológicas para lidar com a dor na infância e juventude. Olá, doutora Inês, muito obrigada em nome da Andai e em nome pessoal, agradecer a sua disponibilidade e o seu tempo, não é? Porque já começa a ser o tempo da família, para apresentar aqui este tema que, pelos vistos, interessa muito, obviamente, às famílias. Se quiser começar a partilhar o seu ecrã e a apresentar, só desenvolver o seu tema. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Este é um tema que também me interessa muito e, portanto, vou aqui partilhar convosco a tela, uma breve aqui apresentação de algumas das estratégias não farmacológicas em idade pediátrica, portanto, vou aqui partilhar convosco. Aqui a tela. O meu nome, como já foi apresentado, é Inês, sou psicóloga clínica, trabalho essencialmente com crianças e adolescentes. E esta é uma área que de facto me interessa e que me debrucei especialmente na altura do mestrado. Portanto, a dor nas crianças é uma questão complexa que envolve aqui compreensão, avaliação, tratamento, que vai variando ao longo do desenvolvimento da criança, consoante também alguns fatores contextuais e os fatores da própria doença, e varia consoante o desenvolvimento da criança, ou seja, a criança expressa a sua dor de forma distinta consoante a sua idade. Por exemplo, quando tratamos de crianças mais pequeninas, desde os meses até aos 3 anos, elas expressam-se muito através do choro, dos gritos. Na idade pré-escolar começam a desenvolver um pensamento mais mágico. Há aqui algumas questões, por exemplo, de sentirem que a dor ou que alguns tratamentos associados a algumas doenças são uma forma de punição, de castigo, por alguma coisa que elas tenham feito de menos bem ou de forma errada e por isso tiveram esta punição. Em idade escolar começam a procurar um bocadinho a causa da dor e até a própria causa da doença, porque é que eu tenho isto, e na fase da adolescência isto aumenta, portanto a capacidade de pensamento abstrato e porque é que eu tenho isto, e porque é que eu sou assim, e porque é que eu tenho estas dores, e porque é que eu tenho que ir ao hospital de X em X tempo, começam a surgir com mais intensidade, e há aqui questões de autoestima que também acabam por ter impacto. Depois, aqui a nível das estratégias de controle de dor, elas são adaptadas consoante o desenvolvimento da criança. Em crianças mais pequeninas temos estratégias mais concretas, mais comportamentais e imediatas. Nas crianças mais crescidas, mais na idade escolar e pré-adolescência, começa a existir um pensamento abstrato e, portanto, começamos a utilizar técnicas mais cognitivas e vamos explorar todas estas técnicas ao longo da apresentação. Focando-me aqui no conjunto das doenças da artrite idiopática juvenil, nós temos aqui duas áreas que devemos olhar com atenção, portanto temos por um lado as dores mais recorrentes e crónicas a nível das articulações e por outro lado temos as dores agudas, a que se chama agudas, associadas a procedimentos médicos, como os tratamentos injetáveis ou as análises clínicas que têm que fazer com alguma frequência. Começando aqui pelos pais, eu gosto sempre de começar pelos pais e dou sempre o exemplo do avião. Quando nós vamos no avião, pedem-nos para colocar primeiro a máquina de oxigénio nos pais e só de seguida nas crianças. Isto porquê? Porque nós adultos temos que ter oxigénio primeiro para podermos cuidar e estar com a criança nestes momentos. E por isso é muito importante o próprio adulto conseguir e ter a capacidade de se regular para poder ajudar a criança nestes momentos mais vulneráveis. E aqui eu falo um bocadinho no sentido de quando as crianças têm dores mais recorrentes ou doenças crónicas, por vezes há uma tendência de hiperproteger a criança e falar muito da dor e, portanto, falarmos muito de estás com dores e, portanto, isto acaba por hiperproteger e condicionar de alguma forma o desenvolvimento da criança e as brincadeiras da criança. Este limbo é exigente e difícil para os pais, não é? Porque por um lado estamos preocupados com a criança, por outro também temos que a deixar viver com estas condições. E por isso, uma das coisas que é fundamental é mantermos ao máximo as rotinas diárias. Portanto, claro que temos que ir ao hospital fazer as análises e os tratamentos, mas manter ao máximo a rotina sem que isto seja o foco principal da criança. A criança tem muitas outras capacidades e características que a potenciam
e, portanto, tirar aqui um bocadinho o foco e focarmos também no resto da criança. Uma questão muito importante e que por vezes nós temos a tendência a dizer não dói ou vai passar, isto é algo muito desvalorizante para a criança, porque para a criança realmente dói. E se nós pensarmos em nós, para nós também dói. E por isso a nossa tendência inicialmente é dizer não vai doer. A verdade é que vai doer, vai haver desconforto. E portanto evitar ao máximo estas desvalorizações do que a criança possa vir a sentir ou estar a sentir nesse momento. Retirar a culpa é muito importante, sermos claros, tu estás a fazer isto ou tu estás a ter esta dor, não é porque tenhas feito alguma coisa, é porque isto é importante para ti, isto não é um castigo, tu não te portaste mal e portanto tu não tens que vir aqui como castigo. E isto pode parecer um bocadinho tonto, mas a verdade é que internamente a criança pode sentir isso e portanto é importante clarificarmos, partimos do princípio e clarificar isso. Depois, a nível dos tratamentos médicos e das idas ao hospital, que podem surgir aqui a dor associada a alguns dos procedimentos, é muito importante haver aqui uma previsibilidade, antecipação de algumas sensações que a criança pode vir a ter. Podes ter algum desconforto na pele, é normal que possa doer um bocadinho, também nos dói a nós adultos quando nos põem alguma coisa na nossa pele ou quando nos magoam na pele também nos dói, e portanto adaptar aqui e antecipar um bocadinho, sempre de forma concreta e adaptada à idade. Quanto mais velhos, mais desenvolvemos e mais falamos, por exemplo, da própria doença, o porquê de termos que ir ao hospital. Entramos então aqui nas estratégias. Eu começo por uma que é muito utilizada para diferentes faixas etárias, que é a distração. O objetivo desta estratégia é, de facto, haver um desfoque atencional, portanto a criança deixa de estar focada num estímulo doloroso como a dor e passa a estar focada numa atividade ou num estímulo mais lúdico. Esta é uma das estratégias mais usadas a nível de todas as faixas etárias, porque temos aqui várias coisas que suscitam interesse na criança e no próprio adolescente e que permite este desfoque atencional. Algumas dicas práticas para os pais. Nestes momentos mais lúdicos, seja em casa, seja em contexto hospitalar, devemos dar-lhes abertura para eles poderem estar livremente a escolher o que é que querem brincar, o que é que querem fazer naquele momento. É importante percebermos que ela é muito provável que ela vá variar, que se vá cansar mais facilmente das tarefas por estar num momento mais vulnerável, portanto não vai ter uma capacidade de atenção tão largo, tão lato, e portanto é natural que ela vá variando de tarefas. Uma questão também importante é o adulto permanecer nas tarefas, portanto, principalmente quando elas são mais pequeninas, estarem num momento de uma sala de espera ou estarem em casa com alguma dor ou algum desconforto, o adulto permanecer na brincadeira com ela, porque ela está focada, não significa que ela não precise do adulto naquele momento como está mais vulnerável, e portanto isto são questões importantes a termos em conta. Alguns exemplos são essencialmente atividades de lazer. Eu trago-vos aqui uma lista de brinquedos consoante as faixas etárias, para vos dar alguns exemplos concretos. Por exemplo, crianças mais pequenas, as típicas fraldas, não é? Os panos macios com que a criança e o bebê, neste caso, está mais habituada a estar, brinquedos que envolvam texturas, sensações, por exemplo, aqueles espelhos que a criança possa ver ao espelho, fazer caretas, portanto, fazer algumas atividades lúdicas adaptadas sempre à faixa etária. Livros com música, instrumentos musicais, jogos de encaixe, e isto muitas vezes em contexto hospitalar surge na sala de espera estes brinquedos, em contexto de casa temos lá os brinquedos da criança e portanto ir brincando com ela para haver este desfoque atencional. Quando elas vão crescendo, vamos desenvolvendo também aqui o desenho de um desenho livre, ou mesmo um desenho associado a alguma coisa que ela possa estar a sentir naquele momento, e portanto permanecer nestas tarefas há algum tempo, enquanto estamos aqui em momentos ou de espera ou em momentos de desconforto, de dor. Apresento-vos também aqui umas questões que são importantes e cada vez mais estão a ser estudadas, que são as técnicas da atenção plena e do mindfulness, que é a questão das sensações, ou seja, da criança se focar nas sensações corporais. Eu costumo utilizar muito este jogo, eu até chamo o jogo do camaleão, que é a criança tentar focar-se em 3 objetos verdes. Por exemplo, está na sala de espera ou está no quarto dela e tem que encontrar 3 objetos verdes. Ela queixou-se de dor, queixou-se que está desconfortável ou que está ansiosa porque a seguir vai fazer análise. Então vamos fazer aquele jogo que nós vamos fazer. É aquele momento em que ela desliga um bocadinho este foco atencional da ansiedade e da dor e ativa outras áreas cerebrais que vão procurar outras sensações, principalmente a nível dos sentidos.
Outra ideia, e que também é uma ideia que eu também costumo usar muito com os pais, é colocar um cubo de gelo nas mãos da criança e a criança sentir o gelo mesmo a derreter, ou seja, o frio nas mãos dela, e ir explorando um bocadinho com ela estas sensações que ela está a ter na mão dela ou noutra área do corpo. Normalmente eu coloco sempre na mão, independentemente da dor ser noutro local. Ela ir experienciando, sentir aquela sensação. Mais uma vez, focamos nas sensações para que não haja o foco tão evidente na parte mais da ansiedade ou da própria dor. Existe também este exercício que é engraçado: 5 coisas que posso ver, 4 coisas que posso tocar, 3 coisas para ouvir, e portanto ela numa sala, em casa ou noutro local pode focar-se nestas coisas e o objetivo é ela encontrar estas coisas. A questão do sabor pode ser, por exemplo, um repousado, uma pastilha, portanto ter todas estas sensações permite haver o tal desfoque que vos falava. Outra questão é, por exemplo, estamos na sala de espera, estamos em casa, ir estimulando um bocadinho a imaginação dela quando ela está a ver televisão, ou está numa brincadeira. O que é que agora podemos fazer com este boneco? O que é que estás a ver na televisão? E falar um bocadinho sobre isso, e envolver a criança e estar envolvida com ela nesses momentos. A nível dos procedimentos e tratamentos médicos, deixo aqui algumas questões importantes no momento em que estão a ser aplicados. Por exemplo, usar os pensos alusivos é algo que a criança gosta muito e que a tranquiliza e a faz rir naquele momento, portanto torna o momento um bocadinho mais tranquilo. Enquanto ocorre o procedimento, podemos começar a fazer uma lista com ela das coisas que ela gostava de fazer a seguir. E isto é muito importante, porquê? Porque dá algum compromisso à criança de que ela vai sair dali, vamos dar segurança de que ela vai sair dali. Ou quando estamos, portanto, no hospital, ela começa a fazer uma lista mental com os pais podem ir escrevendo, enquanto está a ser dado o injetável ou a fazer as análises, para que ela possa perceber que vai sair dali, que vai fazer uma atividade a seguir, que vai gostar e que vai ter prazer. O mesmo acontece com o jogo do faz de conta, portanto ela ter um boneco ao colo, um peluche ao colo, e ir fazendo e administrando ela própria as coisas que estão a ser administradas nela própria, portanto fazer aqui um bocadinho uma modelagem, um roleplay com um boneco ou peluche. Depois, a nível de questões mais comportamentais, algo que é muito importante desde o início do processo e sempre e em qualquer criança, o reforço positivo e das conquistas que a criança vai fazendo é sempre importante, principalmente quando a criança consegue superar momentos mais vulneráveis e momentos de maior desconforto. Portanto, a questão do reforço verbal e oral com a criança é muito importante para que ela se sinta valorizada, ouvida, compreendida e que os pais estiveram atentos ao que se passou e que ela conseguiu. Valorizar muito estas questões é importante para a criança. Uma das questões, principalmente com os mais pequeninos, quando há reações mais comportamentais, como por exemplo não deixarem que piquem ou não deixarem que façam um injetável, uma das questões é antecipar, combinar com ela o comportamento que é esperado, até mesmo treinar com a criança em casa, fazer um pequeno roleplay, fazer um contrato e elaborar mesmo um contrato físico, um papel em que escrevemos o comportamento que é esperado e uma recompensa no final quando ela consegue alcançar o que foi combinado. Quando ela não consegue alcançar, é muito importante não humilhar a criança, não dizer tu não conseguiste o que nós combinamos. É o inverso, nós reforçamos sempre o que ela conseguiu e omitimos o que ela não conseguiu, ou seja, não estamos a focar-nos no que ela não conseguiu, mas sim no que ela conseguiu, no que ela foi capaz de aguentar e tolerar. Relativamente aqui às recompensas, eu queria vos dar aqui um feedback que acho que é importante e que por vezes nós temos a tendência a cair nelas, que é as recompensas materiais e da alimentação. Se nós temos que fazer tratamentos, procedimentos médicos de X em X tempo, convém não estarmos a associar a materiais. Por exemplo, eu vou-te dar o teu brinquedo preferido se tu conseguires estar quieto na cadeira onde te vão fazer o tratamento ou onde vais fazer as análises. Isto faz com que haja um ciclo, uma rotina e a criança está sempre na expectativa de receber o brinquedo preferido. Ou o mesmo acontece com a alimentação, vais comer McDonald's se conseguires estar quieto. E é muito mais importante para a criança, para a relação e para a própria família nós combinarmos recompensas relacionais. Isto é, se nós conseguirmos ter este comportamento, vamos fazer o teu bolo preferido no fim de semana, vamos àquele parque infantil, hoje ao final do dia vamos poder ir ao cinema. Portanto, fazer aqui atividades e recompensas relacionais e não materiais.
Pronto, estas questões já falei convosco, portanto nunca humilhar o facto dela não conseguir, assim não estás a conseguir controlar-te, isto é extremamente humilhante para a criança, porque a criança está num momento vulnerável e portanto se nós estamos a dizer que ela não está a conseguir, a incapacidade dela aumenta, a sensação de que eu sou incapaz, eu não estou a conseguir e portanto sempre no sentido positivo neste sentido, nestes momentos. Deixo-vos aqui alguns exemplos, a estrela que levo comigo eu utilizo muito quando as crianças vão ao hospital, portanto ela escreve aquilo que ela conseguiu, eu consegui estar mais calma ou tolerar mais a dor naquele momento, eu vi a enfermeira X ou Y, eu vi a médica ou o médico X ou Y, isso foi bom para mim, sorriram para mim, portanto o que é que de bom saiu daquela ida ao hospital, o que é que eu consegui fazer, portanto potenciar mais uma vez aqui as capacidades dela. Um exemplo do contrato, eu comprometo-me a definir bem o que é este comportamento que nós queremos ver mais vezes e depois a recompensa. O diploma também é algo que as crianças gostam muito, não é? Uma coisa visível em que ela conseguiu tolerar, ser forte, a coragem por ter conseguido mais uma vez tolerar e aguentar. Estas estratégias são mais centradas em procedimentos médicos do que propriamente na dor mais recorrente ou crónica, mas ainda assim podem ser feitos com a criança. Por exemplo, fazer uma lista de conquistas. Eu hoje tive dor e mesmo assim eu consegui ir à escola, eu consegui brincar, eu fiz os meus trabalhos de casa, eu consegui estar com os meus pais bem, eu fui jantar fora, eu fui almoçar fora, portanto eu estive dor e mesmo assim eu consegui, portanto não nos focarmos apenas na dor, mas sim o que é que a criança ainda assim conseguiu fazer. Depois entramos aqui também noutras áreas que também são questões importantes, o relaxamento. O relaxamento pode ser feito com crianças pequeninas também, embora nós pensemos que só quando elas são mais velhas é que tem mais efeito, mas com as crianças de uma forma lúdica, criativa, também pode ser bastante importante. O que é que o relaxamento faz? Faz uma diminuição da ansiedade e nós sabemos que a dor está muito associada a momentos de ansiedade, porque a criança perde um bocadinho o controle, sente-se mais ansiosa e, portanto, quando nós fazemos atividades de relaxamento, esta ansiedade tende a diminuir. A dor também tende a diminuir naquele período após o relaxamento. É normal que volte a ocorrer, mas aí poderemos procurar outras estratégias ou voltar a fazer aqui exercícios de relaxamento. Uma das questões que por vezes os adultos tendem a exigir é que as crianças fechem os olhos. Nem todas as crianças relaxam a fechar os olhos. Algumas crianças até têm um bocadinho medo de fechar os olhos, receio, e portanto devemos aceitar isso, que não temos que ser rígidos nesse sentido. Elas não têm que fechar os olhos para conseguir relaxar. No caso dos bebés, temos aqui um relaxamento comum, que é o colo, as massagens, as festas. Aqui é importante nós mantermos o tom de voz monocórdico, sempre no mesmo ritmo, os movimentos também serem sempre feitos no mesmo sentido e, portanto, ir tentando tranquilizar a criança. Muitas vezes o colo e o embalar é o que ajuda a criança a relaxar e muitas vezes depois acabam também por adormecer, não é? Portanto, é de facto uma estratégia de relaxamento. Em idade pré-escolar, utiliza-se muito a respiração profunda, nós utilizamos muito através de materiais lúdicos, por exemplo, as bolas de sabão, ajuda muito a criança a controlar aqui a respiração, o apito ou encher um balão, portanto ensinar a criança aqui na inspiração e a expiração através de pequenos materiais lúdicos e isto tem um bocadinho os dois sentidos, por um lado a distração por ser um elemento diferente, por outro lado, o relaxamento por estarmos a treinar aqui a respiração mais diafragmática, mais profunda. Aqui temos outros exemplos, eu vou-vos trazendo alguns exemplos. Esta estrela é uma estrela que a criança acompanha com o dedo a inspiração e a expiração. Quando ela é pequenina, em idade pré-escolar, é muito importante que o adulto também o faça, mostre como é que isto se faz. As crianças em idade pré-escolar são muito concretas e visuais, portanto, daí termos aqui esta estrela e este cartão do cheirar uma flor e soprar uma vela. E eu às vezes até costumo dizer aos pais, levem mesmo uma flor e uma vela para ela concretizar exatamente aquilo que nós queremos, que é cheirar e depois soprar a vela. E portanto, tudo o que seja mais concreto ajuda a criança aqui na área da respiração. Em idade escolar, entramos aqui na parte mais de contração e descontração dos membros, que deve ser também moldada e modelada pelo adulto. O adulto deve mostrar como é que nós contraímos e descontraímos os diferentes membros do corpo. Esta descontração e contração pode ser feito apenas, por exemplo, na mão, mas também pode ser feito ao longo do corpo. Existem várias técnicas para diferentes zonas do corpo.
Não tem que ser necessariamente na zona onde há dor, o que interessa aqui é de facto a criança focar-se nestes movimentos de contração e descontração dos membros do seu corpo. É importante darmos aqui algum vocabulário imaginário, por exemplo, usar exemplos concretos, vamos bater palmas com muita força e depois vais sentir os teus braços tão relaxados como um algodão doce, por exemplo. Vamos esticar os braços como se fosse uma corda a unir dois postos muito esticada, e depois a corda vai servir para saltar a corda, portanto vai-se soltar, não é? O mesmo com questões de uma prancha de surf, vais ficar tão direito como uma prancha de surf, agora vais descontrair como se fosses uma bola ou uma tartaruga. Também há uma estratégia muito engraçada, que é a estratégia da tartaruga também, que é fazer de a carapaça da tartaruga, sim. Portanto fazer a carapaça da tartaruga e depois a tartaruga relaxar, e portanto há aqui várias estratégias que podem ser usadas, que são lúdicas e que a criança acaba por aderir muito bem e sentir de facto estes movimentos do corpo de contração e descontração. Aqui eu trouxe-vos um exemplo da mão, que o objetivo é a criança fazer um sumo de laranja, não é? Vamos imaginar que temos que fazer um sumo de laranja, vais espremer a laranja com muita força, até sair todo o sumo, muita força, fazer mesmo com ela o exercício, e depois de repente deixamos cair as laranjas. Portanto, este movimento de descontração das mãos, para ela sentir exatamente estes membros do corpo e esta descontração e descompressão da tensão, porque muitas vezes as dores e a ansiedade levam aqui a tensão corporal, e por isso também agudiza um bocadinho as dores. Estes exercícios têm estas duas funções: por um lado, descontrair um bocadinho a parte mais do corpo, por outro lado, diminuir a ansiedade sentida nestes momentos. Depois entramos aqui na imaginação guiada, que também se chama a hipnose, que é usada mais em idade escolar e adolescência, e exige que a criança tenha aqui uma capacidade de seguir uma história guiada, portanto uma história guiada pelo adulto. É algo que tem vindo a ser estudado e validado e com sucesso no tratamento e no alívio, não é no tratamento, mas sim no alívio da dor aguda e crónica. E portanto, qual é o nosso objetivo? O objetivo é levar a criança a imaginar uma situação do seu agrado. Portanto, existe uma técnica, o meu lugar preferido, portanto, lembrar a criança do seu lugar preferido, remeter mais uma vez para o que é que ela via, para o que é que ela ouvia, quem é que estava nesse local, e portanto fazer com que a criança estivesse como se ela estivesse nesse momento, e acompanhado de alguma música, do nosso tom de voz mais tranquilo e calmo. Ela pode ou não fechar os olhos e portanto ajudá-la a remeter para estas situações. Temos também aqui um exemplo, este exemplo da luva mágica, eu coloquei aqui, mas efetivamente é uma técnica utilizada pela parte mais da psicologia, é preciso uma formação, inclusivamente pela Laura Kuttner, mas vocês depois podem ver aqui com este link. É uma experiência engraçada, porque no fundo podem ver no YouTube, ela faz com as crianças a aplicação de uma luva como se fosse uma luva analgésica, portanto que retira a dor, e faz todo o treino com a criança, mas isto exige mesmo treino por parte dos próprios adultos e profissionais e formação, mas podem ver e experimentar também como é que ela faz. Mas no fundo ela coloca uma luva imaginária analgésica e depois com uma caneta vai vendo como é que a criança vai sentindo a dor ou não ao longo do momento em que ela vai falando sobre essa luva, que é uma luva no fundo mágica, que faz com que ela deixe de ter dor. E efetivamente nos vídeos dela e no que ela partilha, há de facto uma diminuição da dor. Portanto é interessante, e deixo-vos aqui também esta referência, que é uma pessoa que trabalha muito esta área. Depois, quando eles são mais crescidos, essencialmente começam a ter mais alguma autonomia, deixam de precisar tanto do adulto e, portanto, começam aqui a ter autoinstruções. O que é que são as autoinstruções? É um bocadinho a substituição de autoverbalizações automáticas e negativas em relação à dor e ao que elas vão sentindo em relação aos próprios procedimentos médicos. E, portanto, é uma substituição e autoverbalizações deles próprios que vão fazendo ao longo dos momentos, sejam momentos de espera, sejam momentos de dor. Eu sei que isto me vai passar,
eu sei que isto agora está a ser duro e está a ser difícil para mim, mas eu daqui a bocado vou estar na escola e vou-me distrair e já não me vai custar tanto. Portanto, a própria criança vai tendo estas autoverbalizações, que no início, quando são mais pequeninas, têm que ser ajudadas a construí-las, mas quando são mais velhos são os próprios que vão tendo estas autoinstruções e que as ajudam a tranquilizar em momentos de maior tensão e de maior desconforto. Depois outra questão importante, e esta é uma técnica que ajuda muitos profissionais de saúde também, que é a caracterização e monitorização da dor, que também pode ser feita pelos pais, ou seja, através de utilização de escalas, que também elas são adaptadas à idade da criança. Quando são mais pequeninas são carinhas, quando são mais velhos acabam por ter uma descrição mais descritiva do ponto de vista descrito e já não precisamos das carinhas. Esta técnica pode ser usada, por exemplo, antes e depois de uma estratégia de relaxamento ou de distração. Ou seja, como é que é a tua dor agora? Quanto é que tu tens de dor neste momento? E usamos as carinhas, depois fazemos alguma coisa neste sentido de a tranquilizar, de a acalmar, de diminuir esta dor, e depois perguntamos, então e agora, como é que estás a sentir a tua dor? Para outras crianças é engraçado fazermos aqui um bocadinho a história da dor, desenhar a dor, perguntar como é que é a dor, que cor é que tem a tua dor, como é que ela é grande, ela é pequena, e desenhar mesmo numa folha branca esta dor, dar-lhe um bocadinho de vida, até dar um nome a ela, para irem falando dela de forma natural e explorando aqui um bocadinho o que é esta dor. E esta dor pode-nos dar aqui pistas, é uma picada, é a sensação de dormência, não consegues mexer os teus membros, é o quê? Explorar aqui o que é efetivamente esta dor, e como vos disse, isto pode dar também aqui indicações até mesmo para os profissionais de saúde. Isto também pode ser usado em procedimentos médicos, que é antes dos momentos de análise, como é que tu achas que vais ter a tua dor? 10, diz-nos 10, e depois após as análises, então mas como é que foi a tua dor? E confrontar um bocadinho aqui a criança, então mas afinal tu pensavas que ia ser 10, afinal foi 8. Ok, se calhar da próxima vez vai-te custar um bocadinho menos e vamos para o 7. Claro que nós para o 0 não vamos chegar, porque nós adultos também sentimos esse desconforto, mas ir vendo com a criança a evolução que ela vai tendo e como é que ela vai gerindo esta dor nestes procedimentos. Aqui temos os tais exemplos das escalas. Aqui temos um quadro que muitas vezes acaba por ser usado também na parte da psicologia, que é o que é que ela pensou, o que é que ela sentiu associado às dores que ela foi sentindo ao longo do dia. Por exemplo, se uma criança tem dores, bem sei que muitas vezes surgem mais no início do dia, mais na questão matinal, mas se tiver queixas de dores ao longo do dia, fazemos aqui um bocadinho um diário da dor, da sua intensidade, o que é que ela estava a fazer, para ver se existe aqui um padrão, e isto ajuda tanto a equipa médica como, por exemplo, na área da psicologia, perceber se isto também poderá estar associado a algum tipo de questões mais até emocionais que possam surgir. Depois temos aqui outras medidas que são também discutidas pela equipa médica e de enfermagem, onde há a aplicação de gelo, calor para o alívio das dores na zona local, a eletroestimulação e a utilização de gel anestésico para o alívio das dores. Estas abordagens devem ser sempre aqui também vistas com a equipa médica e de enfermagem. Por fim, não queria deixar também de mencionar que todas estas estratégias são execuíveis pelos pais, ou seja, os pais podem ir fazendo e ir moldando com a criança e modelando e ensinando a criança a fazê-las, mas não nos podemos esquecer da equipa médica e dos profissionais. Acima de tudo, os médicos e os enfermeiros são essenciais e são as pessoas que maior conhecimento têm sobre a dor, e portanto é a elas que nós devemos sempre recorrer, principalmente quando a criança nos começa a trazer dúvidas e questões. Quando nós não sabemos responder, é muito importante nós dizermos, olha, a mãe e o pai não sabem responder a isso. Quando nós fomos à consulta do doutor ou da doutora, vamos fazer essa questão, porque é muito importante fazermos essas questões. E os psicólogos, muito na área de quando nós vemos que a dor está a ter um impacto significativo no dia-a-dia da criança, ou seja, a criança vive com desconforto, com vergonha, com medos, com muitos receios associados à dor e à própria doença, e em contexto familiar e das rotinas vemos que isto também está a ter impacto, e aí começamos a perceber que de facto temos que procurar ajuda externa para monitorizar e ajudar na regulação desta questão da dor.
E agradeço, e agora estou aberta aqui a questões da parte da audiência e de pais que estejam por aí. Sim, muito obrigada, foi uma excelente apresentação. Se calhar, não sei se a nossa audiência, bom, o nosso suporte técnico, que é a Dália Piedade, ver se ela consegue pôr que nós apareçamos as duas em simultâneo, ou se é necessário a doutora tirar a apresentação, porque desta forma, pronto, eu gostava que aparecêssemos as duas, se calhar é melhor tirar a apresentação. É isso, pois, assim acho que já é possível aparecermos. Eu quero agradecer muito, porque de facto falou em muitos pontos que ainda bem que a sessão fica gravada e disponível para visualização a posteriori, porque tem muita informação importante e eu acho que temos que ouvir, escutar bem de novo para interiorizar alguma da informação que partilhou connosco. Eu para já, assim, muito rapidamente, em resumo, eu considero, e enquanto mãe e cuidadora, de facto, consigo perceber que nós temos que estar bem para o nosso filho também aceitar a doença e a medicação e etc. E até mesmo a dor. E quando disse que quando vamos no avião é necessário pôr a máscara, é uma alusão espetacular para nós percebermos mesmo o quão é importante a família estar bem, os pais, os cuidadores, para a criança também estar bem nesse processo. E eu muitas vezes, quando acompanhamos as famílias, notamos, e até por experiência própria, que ao fim de algum tempo de fazermos especialmente o injetável, que há alguma ansiedade associada ao dia que se aproxima. E eu alerto sempre os pais para terem atenção à carga pessoal que levam para esse dia. Pronto, por isso, de facto, é muito importante nós estarmos bem com essa medida que nós temos, maioritariamente, e os processos que eu conheço, as crianças fazem o injetável à sexta-feira, ao sábado, que é para existir algum efeito secundário e ele ser gerido ali em ambiente familiar e até num ambiente de descanso. Agora estou a ler, a doutora Filipa Ramos está a agradecer, gostei muito e irei passar a sugerir algumas dessas medidas aos meus doentes. Portanto, já temos aqui Obrigada. um feedback muito positivo, não é? Obrigada a nós também, à doutora Filipa, que foi quem de facto nos sugeriu que a nossa convidada de hoje e que muito agradecemos às duas. Foi muito boa a sua apresentação. Para estes pais, o que nós podemos dizer? Pronto, voltando ao ponto, como é que se lida, porque isto depois passa a ser uma dor, se calhar, esta questão passa a ser uma dor emocional, não é? Que nós sabemos que existe. Como é que o que é que se pode dizer aos pais, começando então pelos pais, para gerirem esta questão? Sim, essa é uma questão muito importante e na altura quando me convidaram eu fiquei aqui a pensar, antes de falar de dor eu tenho que falar aqui dos cuidadores, porque tem um papel mesmo muito importante, não é? A forma como a criança reage, muitas vezes, claro que está associada a outros fatores da própria doença em si, mas por vezes está muito relacionada com a relação que existe com os pais, como é que os pais estão, não é? Portanto, aquilo que eu vos falava no início, de não estarmos hiper centrados na dor e neste desconforto e na própria doença e tentar ao máximo que as rotinas sejam mantidas, por exemplo, há algumas questões isto é sem querer, não é? Portanto, os pais naturalmente estão preocupados, naturalmente estão mais fragilizados, emocionalmente mais ativados, mais ansiosos com a situação, vivem muito com o próprio filho está a viver
e é natural que isso aconteça, quer seja com uma doença ou quer seja com outra situação. O que é importante é que os pais percebam que também podem ter os momentos deles, ou seja, há bocadinho a Ana disse uma coisa muito importante, que é não se centrar em tudo e o esforço que eles estão a colocar ali naqueles dias. Portanto, se eles colocam aquele esforço todo naqueles dias, como é que vai ser depois nos dias a seguir, se ele precisar do meu apoio? Portanto, tentarmos ao máximo regular aqui um bocadinho estes nossos esforços. E o que é que eu quero dizer com isto? É muito importante, por exemplo, quando um pai sente, eu neste momento, claro que nós temos famílias monoparentais e que não têm esses apoios, mas quando existe este apoio, sermos capazes de dizer, eu neste momento não estou capaz, portanto eu preciso da tua ajuda para tu agora gerires a dor e o sofrimento do Diogo, por exemplo, vamos usar o nome do Diogo. Assumirem isto enquanto casal, quando é um casal, quando não é um casal e existe outro familiar que apoia neste sentido, assumir estas nossas fragilidades é muito importante e às vezes nós pensamos que somos super pais e super poderes e conseguimos tudo, conseguimos o nosso trabalho, gerir as atividades, as rotinas diárias e ainda gerir o sofrimento dos nossos próprios filhos. E isto é muito importante dos pais próprios perceberem, eu neste momento não estou capaz e portanto vais ter que se tu a assumir hoje ou nesta hora enquanto eu vou buscar o meu oxigénio, não é? Portanto, e buscar o meu oxigénio pode ser o que for preciso, fazer exercício físico, ir comer, ir dar uma volta, ir só ler um bocadinho e depois retomar. E, portanto, esta é uma das partes que eu gostava de falar, ou seja, os pais não terem este receio de assumirem, eu neste momento não estou capaz, está a ser difícil para mim gerir este momento. Depois, outra questão, e à medida que as crianças vão sendo mais crescidas, elas vão percebendo, e às vezes há aqui uma questão que nós tentamos esconder um bocadinho o que estamos a sentir enquanto adultos. Nós temos que ser sempre fortes e estar sempre à altura, e não é bem assim porque a criança percepciona as nossas ansiedades, a criança percepciona os sinais que os pais lhes dão, portanto as crianças percebem que os pais não estão 100% naquela situação e portanto não há problema de nós dizermos sim, a mãe hoje está um bocadinho preocupada, tal como tu estás preocupada, mas nós juntas vamos as duas e no final vamos fazer aquilo que combinámos, vamos depois dar um passeio ou vamos depois cozinhar as duas um bolo como combinámos, portanto devolver que também para vocês não é fácil e não tem problema, aliás isto unifica e valida o que a criança está a sentir, afinal não sou só eu que também estou a sentir preocupação, medo e receio em relação a isto, eu também tenho a minha mãe que está comigo. Não é? Sim, transmitir conforto e confiança, mas Sim. também o facto de nós nos mostrarmos fragilizados com as situações, se eles acharem que nós, ou ao contrário, se acharem que sempre que o pai é o super, consegue tudo, é o super-herói, aguenta tudo, eles depois também se calhar vão sentir que têm essa responsabilidade de aguentar tudo e não mostram a sua fragilidade, não abrem o seu coração para partilhar a sua dor, o seu sentimento, não é? É um bocadinho um equilíbrio entre estas duas coisas, ou seja, nós íamos procurar aquele oxigênio para estarmos capazes e conseguirmos aguentar, tolerar e regularmos. Por outro lado, quando não conseguirmos, podermos assumir também. Portanto, é este equilíbrio, eu costumo dizer que é uma janela de tolerância. Há aqui, e encontrar este equilíbrio não é fácil, portanto, ou estamos hiper ativados, ou depois até às vezes estamos um bocadinho desligados porque estamos tão sobrecarregados, parece que ficamos anestesiados com as situações. E, portanto, este equilíbrio é o ideal, mas é difícil de perceber, principalmente no início, quando há a notícia do diagnóstico, quando há todas estas notícias, é difícil para os pais fazerem esta relação, mas é por aí, não é? E também perceber que não tem que ser nem o pai nem a mãe a tomar certos papéis, isto pode ser partilhado. Isto também é importante para que a criança não se foque só num dos pais, por exemplo, depois privilegiar a relação da mãe ou do pai perante os tratamentos, porque associa momentos vulneráveis àquela relação. Esse aspecto que a doutora Inês falou no início do diagnóstico, a insegurança dos pais, faz-me lembrar um episódio que eu falo muitas vezes para falar, dizer a outros pais o que é que se passou comigo e não repetirem. Eu lembro-me
de perguntar sistematicamente, a perguntar, então e hoje estás bem? Tens dor? Então e está tudo bem? Então eu lembro-me da minha filha, no alto da sua maturidade, que eu acho que estes miúdos vão ganhando maturidade muito cedo, me dizer, eu não tenho, mas eu posso ficar. Então, pedir-me um compromisso que é, tu tens que confiar que eu vou-te dizer quando eu tenho dor. E isto é muito importante, porque assim, nós não estamos sempre a assumir aquela carga, e também não estamos a passar a carga para os nossos filhos e a ansiedade, porque no final do dia todos nós queremos estar bem, não é? E queremos que eles estejam bem, e portanto isto passa aqui uma carga também psicológica, não é? E uma Claro. ansiedade de, pronto, estar a lembrar a dor, não é? Que isso Sim. é É escusado, engraçado que o que a Ana disse foi o primeiro ponto que eu toquei, não é? Nós certo? e é natural, não é? Estamos Protegemos e preocupados de pré-protegemos, sim. perceber, mas tu estás com dor, diz-me, partilha comigo, não é? E portanto é difícil, sem dúvida. Os pais também têm muita questão que é como é que eu sei o que é que o meu filho pode fazer? Uhum. Até quando é que ele pode ir? E o médico que acompanhava a minha filha dizer, ela vai saber perfeitamente o que é que pode e o que é que pode, não pode, e o que é que consegue e o que é que não consegue fazer. Portanto, isso é muito importante nós também confiarmos, e à medida que vão crescendo, depois há outras questões, não é? Podem tentar começar a esconder a dor para não terem que, sei lá, ir ao médico ou assumir, pronto. E aí tem outros aspectos que temos que ter atenção e começar a saber ler a linguagem não verbal nas idades pré-adolescentes, adolescentes, não é? Sim, sem dúvida. Ok. Antes de passar a algumas questões, eu queria. Houve um episódio com uma criança, que nós tivemos uma sessão entre jovens e crianças, onde ele verbalizou que, sim, portanto, fazia um injetável no braço, a jovem, e falou como se tivesse, naquele momento, no dia a seguir, acho que do braço de tocar. eh, Como é que se lida com isto? Por exemplo, há outras crianças que, quando fazem injetável na perna, depois não vestem a calça ou o pijama, passam a noite toda porque não sentem receio ou de se tocar, Sim. ou pronto. Como Eu é não que, percebi bem a questão do adolescente. Ele, portanto, era no braço e sim, ele no braço não se vestia, era isso? não vestia e sentia como se tivesse nojo do seu próprio braço. Ok. Pronto, aí era importante, antes de mais, explorar que medos é que estão associados a isso, porque aí claramente que há um medo de qualquer coisa. Era medo de dores, era medo de desconforto. Qual era o principal medo dele? Não Uhum. é? Perceber, estás zangado, estás chateado por teres o braço assim, perceber que emoções é que estão por trás disso. O que é que tu pensas, não é? O que é que te faz deixar o braço assim? Ou o que é que aconteceria se tapássemos o braço? E explorando aqui um bocadinho com ele o porquê dele estar a fazer isso, o que é que está por trás, as emoções e o que é que ele pensa, ou seja, se nós taparmos, o que é que poderia acontecer? Então, e se nós deixarmos assim, o que é que tu estás a sentir? Uhum. E explorar também aqui as questões da vergonha, Sim. especialmente aqui na área da adolescência, se tem vergonha que vejam, se tem vergonha que deite algum tipo de líquido ou sangue e que mancha a camisola, portanto explorar, porque às vezes os medos deles não têm de ser coisas reais, podem ser mesmo ele achar que pode sair qualquer coisa e portanto vai sujar a camisola e não quer sujar a camisola e portanto explorar ao máximo, porque às vezes as respostas que eles nos dão não são aquelas que nós pensamos. Pois é E portanto isso. explorar mesmo tudo o que pudermos explorar, abrindo aqui um bocadinho a relação e a comunicação entre eles, entre vocês e Ok. eles. Então, algumas perguntas que houve pais que assumidamente disseram que não conseguiam assistir e enviaram para depois poder ver a posteriori. Se o meu filho mostrar muita resistência à hora de fazer o injetável, como faço? Abraço, falo com ele. A criança tem a idade de aproximadamente 2 anos. Ok? Com 2 anos é um bocadinho a parte mais do corpo, ou seja, o colo, ir verbalizando que a mãe está ali, arranjar estratégias, por exemplo, dar a mão, de ter um peluche na mão, de ter algo que ele possa agarrar,
para ir atenuando um bocadinho essa reação, porque no fundo a resistência deles é a tentativa de fugir, de não ficar na cadeira ou não ficar no sítio onde está a tomar o injetável e, portanto, fazer com que ele tenha alguma coisa na mão onde coloque essa força e essa vontade de fugir. Acima de tudo, muitas vezes quando as crianças são mais pequeninas, o ideal é o colo, dar sempre a segurança que a mãe está ali com ele, e que depois irão para casa ou irão para outro sítio, dar sempre a ideia de que ele depois sai. Ok. Ou seja, se o injetável, pronto, se a toma da medicação for num espaço que é habitual, que é a nossa casa, como é que nós depois dissociamos? Está a ver? Porque uma coisa é fazer no hospital, Sim, claro. Sim, agora sim, pelo sim, que sim, sim, disse, eu sim, fiquei a não. pensar, uma coisa é fazer no hospital e depois eu vou sair daquele espaço. Outra coisa é quando nós fazemos, e isso acontece muito nas doenças Uhum. reumáticas, portanto, o Fazem em espaço é a casa, nossa sim, sim, casa. sim, sim, sim. Uh, Aí pode ser importante várias coisas, que é definir sempre um horário fixo, uhum, portanto a criança ter a previsibilidade de saber que naquele momento vai ter um injetável e, a meu ver, seria importante haver um local onde seria feito o injetável, que não fosse locais onde a criança costuma estar habitualmente. Ou seja, não seja o quarto deles, portanto, porque se ele tem tanta resistência, uma coisa é quando uma criança normaliza e está bem com a situação. Outra coisa é quando nós temos uma criança que pode associar isto a momentos de grande dor, de grande ativação, de grande desconforto, de raiva, não é? Porque o querer ser resistente e o querer fugir, portanto, associar sempre um espaço e ter o colo, portanto, estar ao ok, colo, tranquilizar que a mãe está ali, que vai ser aquele momento e que depois vai passar e ele vai poder fazer a brincadeira, colocarem brinquedos perto dele, portanto, para ele saber, olha, a seguir tu já podes ir fazer aquilo, portanto, ir uhum, fazendo aqui este tipo de estratégias. gestão. Hum, considera que sessões de meditação ajudam a controlar a dor? A partir de que idade poderá ser feito com resultados evidentes? Ok. Pronto, o mindfulness, a atenção plena, que era aquilo que eu vos falava, portanto, as questões mais do foco nas sensações corporais, é algo que está a ser muito estudado nos últimos anos e tem existido muitos estudos que comprovam este alívio de dores. Não há um total alívio, não é? Portanto, não passamos de um 7 para um 0, mas há um alívio deste desconforto. A nível de idades, depende sempre do desenvolvimento da criança. Há crianças que atingem uma capacidade de compreensão mais cedo do que outras, é preciso alguma compreensão cognitiva, portanto, podemos começar por exercícios simples, como eu vos dei aquele do jogo do camaleão, procurar 3 elementos na sala de cor verde para haver a atenção plena na cor dos objetos, portanto estamos a direcionar a atenção para nesse sentido. Agora, um mindfulness com guião, com uma história por trás, é mais difícil para uma criança tão pequenina, e portanto aí eu diria mais entrar no segundo ciclo, começar com mindfulness mais profundo, com questões guiadas. Quando são mais pequeninos, fazer estes pequenos exercícios que já são considerados atenção plena e que têm efetivamente resultados, e os estudos têm indicado nesse sentido, têm vindo a dar resultados nesse sentido. Ok. Considera que devo falar com o meu filho de 4 anos antecipadamente que amanhã ou no dia seguinte vai fazer análises ou só quando chego perto do laboratório? Pronto, isto aqui tem a ver com a preparação dos momentos, Sim, não a é? parte preparatória. De um ponto de vista geral, a parte preparatória é sempre importante. Depende sempre da criança, ou seja, se nós temos uma criança que tem um perfil ansioso por base, não é? Portanto, é uma criança que tem dificuldades em adormecer, que tem muitas preocupações, que tem muitos medos, muitos receios, aí provavelmente antecipar um dia ou 2 dias antes, isto pode condicionar o sono dela e o bem-estar dela, portanto, aí não anteciparia tanto, anteciparia sempre, portanto, no próprio dia. Olha, lembras-te, falámos de que iríamos a fazer análises, depende de que idade é que a criança tem, portanto, iríamos ao doutor, iríamos à doutora, depende um bocadinho como é que os pais se dirigem para esta questão das análises.
mas no próprio dia eu diria que era importante para uma criança que tem questões, por exemplo, principalmente do sono. Quando há crianças que têm questões, dificuldades em adormecer, não é saudável para a própria criança antecipar no dia antes. Quando uma criança tem um perfil normativo a nível de ansiedade, tem alguma ansiedade naturalmente, deve ser preparada antes. Portanto, de uma forma natural, dizer amanhã vamos, como tínhamos combinado, ao doutor ou à doutora, ver como é que estão as tuas análises. Eles na pré, no pré-escolar são habituados a ter calendários, se calhar no início da semana, mostrar um calendário e dizer, olha, aqui isso faz Sim, sentido, aqui vamos fazer, sim. porque normalmente as análises são ou um dia antes ou no próprio dia, vamos fazer análise, a consulta, o raio-x, pronto, Sim, não sei. esses quadros, eu sou uma fã desses quadros, acho que dão Ok. muita Segurança, previsibilidade, rotina não e é? previsibilidade à criança. Portanto, quando nós temos crianças que não reagem mal do ponto de vista de sono, alimentação e não têm esses sintomas, sim, eu acho que sim. Agora, quando temos crianças que isso terá impacto no sono, porque a verdade é que, pelo menos da minha experiência, existem crianças que depois têm questões de sono associadas ao dia antes de ir fazer análises, por exemplo. Ah, E, ok. portanto, quando há esses casos, eu diria que não é o ideal. Portanto, a criança vai ter aqui questões de sono que não fazem com que ela descanse o suficiente, tem um dia de escola no dia a seguir e, portanto, não anteciparia. Mas sim, esses quadros são muito bons e vai fazer parte da rotina dela para o resto da vida. Portanto, desde pequenina, começar com essas rotinas é muito importante, sim. Mas chega uma altura pronto, eu lembro-me de uma mãe há pouco tempo que estivemos a conversar, a criança já tem a doença há muitos anos, e chegou uma altura que já não conseguia fazer análises. Foram lá consecutivas vezes e tiveram que deixar passar muito tempo. Isto aqui é uma carga muito forte, não é? Não é só, é, é dor consecutiva, não é? Lidar, saber, não é? Como é que se ultrapassa isto? Tem que ter aqui uma Sim. forte ajuda. Sem dúvida, aí é preciso perceber o que é que se passou também. Pode haver também, depende da idade, lá está, isto depende muito da idade, pode haver uma recusa e uma não aceitação da doença. Ou seja, associar e perceber quando a criança, principalmente os adolescentes, percebem, eu faço análise porque eu tenho uma doença, então se eu não tiver Uhum, a doença eu não tenho que fazer análises. E ok. começam aqui a colocar a hipótese, então eu não tenho a doença, portanto eu não tenho doença e portanto não vou fazer análises e começa um bocadinho a entrar em negação, isto mais na parte da adolescência, obviamente, não tão precocemente, mas mesmo precocemente pode surgir a tal, eu não tenho a doença, mas muito mais na fase da adolescência. Portanto, perceber se isto não poderá ser até uma negação face à doença. Claro que o desconforto existe e o cansaço das rotinas, não é? Persistente, também aumenta esse desgaste, mas pode haver aqui um bocadinho a negação da própria doença por trás. Ok. E aí, obviamente, é para falar com uma profissional, Sim, que é para ir aliviando a sim, carga, sim, não é? sim, sem dúvida, sim. Hum, olha, se calhar até a minha filha está na pré-adolescência, como poderei minimizar a dor? Ela por vezes rejeita a medicação por vergonha. Isto é uma Uhum, fase interessante. sim. Aqui é uma fase em que eles começam a ganhar conhecimento, não é? Portanto, acima de tudo, é uma fase também que eles procuram muita informação na internet, temos de ter atenção a isso. E, portanto, quanto maior e mais natural for a comunicação entre os pais e a adolescente sobre o que é isto da doença, principalmente o porquê de tomar esta medicação, dar-lhe a ideia do controle da doença, do bem-estar dela, de como seria se ela não o tomasse, o que é que aconteceria, o que é que ela iria sentir, ou seja, dar aqui o foco à medicação. Porque é que é importante esta medicação? E também dar exemplos concretos, por exemplo, até de pessoas, às vezes, lá está, isto coincide muito com esta fase mais de negação, de vergonha, de questionamento, porque é que isto é comigo? E aí podemos usar, por exemplo, figuras públicas que tenham passado por isso, podemos usar outras doenças crónicas, olha, tu se calhar não sabes, mas na tua escola, na tua turma,
se calhar surgem outras doenças que tu não sabes porque não se vêem, tu não consegues ver, mas eles também tomam medicamentos todos os dias, e dar exemplos, não é? Ou tomam medicamentos, ou fazem injetáveis, porque não é só na tua doença que isso acontece, e dar exemplos concretos dessas questões. Mas acima de tudo, na pré-adolescência é preciso fazer o caminho com eles também. Às vezes nós pensamos, eles estão a ficar crescidos, já têm conhecimento, já percebem porque é que têm a doença, mas ir acompanhando e ir falando com eles, dar-lhes espaço, principalmente nas consultas, e a autonomia de fazerem eles as perguntas. E isto é Eu bastante isso importante. incentivo muito os pais a darem autonomia na consulta, porque Desde acho pequeninos, sim, que acho que desde sim, sim. pequeninos que é importante eles Apesar terem de o que eu acho voz. que nos distraímos sempre quando chegamos à consulta, eu própria, apesar de incentivar, Claro, depois, obviamente, nós nos esquecemos, sim, começamos a falar, mas temos que nos esforçar mesmo, porque é uma forma depois eles em adolescentes e mais na passagem para a idade adulta, terem muita consciência, se por acaso a doença não entrar em remissão, claro. de lidar e de liderar a gestão da sua doença, não é? Pronto, nesta questão respondeu muito à questão da medicação, rejeita a medicação por vergonha, mas aqui é como também a primeira parte da pergunta eu acho que não, ou então eu não percebi que respondeu, minimizar a dor, pronto, porque aqui na adolescência já deve haver outras estratégias É, mais, todas as que eu apresentei são aplicadas também na adolescência, ok. principalmente a parte da autoinstrução, aquela questão das verbalizações que se vão treinando ao longo do desenvolvimento. O mindfulness aqui entra mesmo, e é importante o mindfulness, o treino de mindfulness aqui na adolescência é algo que, e principalmente raparigas de sexo feminino, aderem, têm curiosidade, tem umas aplicações de mindfulness que elas depois acabam por aderir bastante bem. E depois há algumas estratégias de distração aplicadas à idade, o ouvir música, o ler, o combinar coisas com as suas amigas, portanto, haver aqui estas questões de distração adaptadas sempre à idade. Todas as estratégias que eu apresentei podem ser aplicadas desde que adaptadas à idade, mas aqui eu diria que com uma pré-adolescente eu iria mais para as técnicas de relaxamento e de mindfulness, acho que Ok. seria Uma questão de nós ideal. depois vermos a apresentação de novo para Novamente, trás. sim. Quando a dor persistente gera irritabilidade na criança, o que podemos fazer para acalmar? Estratégias, quais as estratégias que sugere? Acima de tudo, a dor gera irritabilidade, porque há aqui uma sensação de não controle, não conseguir controlar o corpo, e a própria dor. Portanto, devemos validar sempre essa irritabilidade, e podemos usar algumas das estratégias que eu falei, não é? Portanto, falar um bocadinho da dor, como é que é essa dor, e depois entrar aqui um bocadinho na gestão da raiva, ou seja, isto provavelmente esta criança está a gerar raiva, gera irritação por estar a ter esta dor. E devemos falar um bocadinho sobre isso, porque é que tu estás assim, porque é que tu estás a sentir assim, o que é que tu estás a sentir, arranjar um espaço, muitas vezes eu faço o exemplo de ter um espaço da calma, um espaço onde possam ir sentar-se com a criança e aqui sim fazer também com ela, depende da idade, eu não sei se me disse a idade de Não criança. tinha a idade, não tinha a idade, Pronto, não, só falava na num, questão de ser persistente, sim, pois fazer aqui a idade influencia, não é? claro, mas por exemplo, fazer aqui um espaço da calma com eles e treinar algumas técnicas de respiração, relaxamento, com a própria criança. Olha, vamos para o nosso canto, o canto da calma, da paz, como for o nome, e isto funciona muito bem com os miúdos. Diminui um bocadinho a irritabilidade, consequentemente vai diminuir aqui um bocadinho da dor e, portanto, vamos conseguir sucesso. A mesma coisa com a questão do reforço, ou seja, quando uma criança está com dor e torna-se mais irritável, é muito importante que nós não digamos coisas como já estás assim outra vez, já estás outra vez cheio de raiva, o que é que se passa, estás-te a portar mal, ou seja, estamos a desvalorizar a criança, não é? Portanto, Uhum. o que é importante é valorizar quando ela consegue. Ainda bem que hoje conseguiste tolerar melhor a tua dor, aguentar mais a tua dor e conseguiste estar tão bem connosco, conseguiste não ter aqueles momentos em que te irritas tanto,
e portanto, mais uma vez, reforçar sempre a Sempre o que capacidade for positivo, não é? positivo e O que não o foi negativo. positivo. Ok. Exatamente, o que foi positivo, o que é que ela conseguiu e definir, por exemplo, o que é esperado. Ok, quando tu tens dor, o que é que nós podemos fazer? O que é que tu nos podes dizer? Em vez Uhum. de estares a reagir, o que é que tu nos podes dizer? Ou combinar uma palavra, porque às vezes não querem Sim, assumir, não é? sim, E se disser uma palavra, nós todos se calhar já sabemos, sabemos o que é que se está a passar, não é? exatamente, Ok, pode ser. sem Muito bem. dúvida. Sempre a Sim. aprender. Agora vamos falar do exemplo contrário, que é e já estamos no nosso tempo, não queremos demorar as sessões porque queremos cumprir os horários, Os horários. respeitar o horário, sim. Uma criança que é sempre positiva, mesmo, pronto, nós sabemos que as nossas crianças têm crises recorrentes, podem ter um ano estar bem, no outro ano já voltam a ter uma crise, pronto. Uhum. Uma criança que consistentemente passa pelas crises de forma positiva e até responde, verbaliza a um pai, a um cuidador, tu não te preocupes porque eu lembro-me mais quando eu estou bem do que quando eu tenho dores. Ou isto vai correr bem como correu das outras vezes. Uhum. Desarma um pai, uma mãe, não é? Sim, ao dizer que está tudo bem, eu lembro-me também, já tive crianças que me disseram, mas está tudo bem, e desmontar isto, no fundo, o grande receio das crianças muitas vezes é desiludir os pais, por trás disso há aí um medo de desiludir os pais, há um medo de deixar os pais tristes, há um medo de deixar os pais preocupados, e portanto é preciso desmistificar isto com eles. Olha, tu podes partilhar connosco quando tu não estás bem, os pais depois gerem as suas preocupações, mas tu podes partilhar. E sabes que mesmo nós adultos não estamos sempre bem. Há coisas que nos incomodam. A mim também me incomoda quando vou contigo ao hospital, não é? E também fico preocupado. E acredito que tu também fiques. Como é que é a tua preocupação? O que é que tu costumas pensar, não é? Portanto, validar que todos nós também sentimos algo desagradável nestes momentos. Ou seja, E a criança desconstruir. pode estar a fugir daquele sítio da dor, Sim, não é? É normal também, não é? É uma questão claro. de É um evitamento. sobrevivência, pronto. Um Mas evitamento. é importante levar mas se calhar não por um pai, mas por um profissional, porque isto depois pode Sim. correr mal, não é? O profissional ajuda a desconstruir um bocadinho estas questões. E muitas vezes acabam por surgir crianças que dizem que estão sempre felizes, e a verdade é que todas as emoções têm funções, não é? E, portanto, esta reeducação emocional é muito importante e deve ser feita assim por um profissional. Aliás, há aqui muitas coisas que nós falámos, principalmente nestas questões, Sim, nas sim, últimas questões, garantidamente. devem ser vistas por um profissional de saúde mental que ajude as estratégias parentais propriamente ditas, e na própria criança, trabalhar com a própria criança algumas das cognições, pensamentos e emoções, e nesta reeducação emocional, nesta última questão, sem dúvida, a importância de todas as emoções e as funções delas. Sim, a criança pode assumir que tem a responsabilidade de estar bem. Pois, Sim, pode ser muito por aí. sim. Bom, eu não tenho mais questões. Acho que coloquei todas. Eh, sim, acho que sim. Resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade, agradecer à audiência pela presença e esperemos que depois possam ver em diferido esta nossa sessão tão interessante. Doutora Inês, gostei imenso. Esperemos voltar a encontrar-nos noutro projeto. Disponha também da Andai, Sim. e agradecemos muito. À nossa audiência, esperem por mais uma edição da Andai Talks, que não sabemos ainda se vai ser em junho, se vai ser em julho, e aos nossos eventos, que nós vamos lançar brevemente para o Dia da Criança e o campo de atividades que este ano já vai voltar a ser presencial e, portanto, esperemos ter muitas inscrições. Garantidamente vamos ter fazer crianças felizes. Que bom. É isso. Muito obrigada também e Sim, obrigada à audiência.
E resta-me desejar-vos um bom dia, um bom fim de semana Um bom e fim que de semana, é possam ver verdade. este vídeo quando tiverem a oportunidade. Obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite. Com licença.